Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e hoje a gente vai falar sobre o BTLG11, a 12ª emissão de cotas do fundo, que já terminou, e os desinvestimentos que o fundo está fazendo. Então, o fundo já fez 12 emissões de cotas, ele tem uma taxa de 0,90% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, a taxa de administração. Atualmente ele está com valor de mercado aí de quase 3 bi, o valor patrimonial também bem próximo aí do valor de mercado. O dividend yield do fundo atual, levando em conta o preço da cota, está 8,8% ao ano. São 22 imóveis, e esse WALT aqui é a quantidade são os contratos, e o vencimento dos contratos ponderado pelos valores, são 5 anos. Começaram os investidores, em 36 meses o retorno é de 28,2% versus o IFIX. Então a administração ela acabou fazendo essa comunicação para falar dos últimos 36 meses. Então ele teve um retorno bem superior ao IFIX, e esses 2 últimos 3 anos, 3 últimos anos, o CDI ele também teve um retorno muito bom, e ele, lá no final ele faz uma comparação com 2 anos do CDI. Composição do resultado por cota, então ele vinha vendo ano passado na faixa de 74, agora aumentou para 76 centavos por cota. A gente consegue puxar aqui também no site aqui dos Status Invest, os dividendos aqui do fundo. Então 2022 são esses laranjados, e 2023 esses verdes aqui. Ele aumentou levemente aí a distribuição de cotas do fundo, e a gente vê aqui que o PVP, o preço ao valor patrimonial, está perto de 1,01. Então, o histórico de resultados e previsibilidade futura do fundo, ele teve aí uma distribuição em torno desses 74, 76 centavos, vai ficar aqui entre 72 e 78, é o guidance que a gestora deu. Então, aqui é a banda superior e a banda inferior do guidance. Então, vai ser até final do primeiro semestre de 2023. Então, isso foi o histórico e também o guidance que a gestora passou. Aqui a gente vê a composição do resultado por cota, que vai ficar entre 74 e 76, e a receita imobiliária. A receita imobiliária que teve um aumento aqui quase que imperceptível, pequeno aumento, mas teve um aumento aí na receita do fundo. E com relação à alocação dos recursos da 12ª emissão, eles captaram 750 milhões, o patrimônio então foi para quase 3 bi, 2,9 bi, e a destinação dos recursos para aquisição de ativos com perfil do fundo e com um cap rate atrativo, proporcionando um ganho de FFO, que é o ganho de fluxo de caixa operacional, caixa operacional. Então já tem 8 ativos que estão em fase de diligência, sendo que a conclusão das negociações ela vai ser comunicada ao mercado. Então nesse tipo de negociação, o que é a diligência? Nem sempre os ativos estão com aquela documentação, aquela coisa toda, então você tem que fazer uma diligência bem grande para comprar esse tipo de ativo, Tem impacto ambiental, tem um monte de coisa, tem que ver se não tem dívida. Então tem uma diligência bem grande que é feita com relação à documentação para você fazer a aquisição desses ativos. Então muitas vezes os ativos eles não podem ser adquiridos porque não passaram aí nas diligências que são feitas. Então a exposição aos locatários aqui é maior em Ambev, Aí tem a Braskem e a BRF, ambos com mais de 5%, o restante de 5% para menos aqui de exposição. O total de receitas do fundo aqui de 230 milhões nos últimos 12 meses. A gente vê que tem uma despesa de 21, ou seja, perto de 10% aí da receita, só que tem uma despesa financeira também, que é de uma alavancagem, na faixa de 17 milhões, que soma aí 47 milhões de despesas. Então, é um fundo que também tem um pouco de alavancagem. Essas alavancagens, elas são feitas principalmente em períodos que não dá para você fazer emissão de cotas, que é mais complicado, e a gestão acha que tem um ativo que é interessante, eles acabam fazendo, então, uma forma de alavancagem, de endividamento, para você conseguir comprar o ativo. Aí eles comprometem o fluxo de caixa futuro, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Então, o WALT aqui de 5 anos. Em 2025, a gente já vai ter aqui 17% dos contratos vencendo. É um ponto de atenção aqui também no fundo. A partir de 2027, estão os outros 65%. Então, o vencimento maior aqui é em 2025. Em 2024 tem 10% dos contratos. Em 2025 tem 17%. A gente vê que um ponto importante aqui do fundo, 82% dos ativos estão em São Paulo. Então, ele é um fundo que é bem concentrado em São Paulo.
Então, existem vários perfis de fundos de logística e o BTLG ele é um fundo aí que foca bastante aí na cidade de São Paulo. E a gente tem três principais ativos, né, por receita de locação aqui na carteira, que é o BTLG Mauá, que é o maior deles, com 14% aqui de receita de locação, o Jundiaí e o SPC. Então a gente vai ver como é que está essa questão desses três ativos aqui do fundo. Então o indexador, né, da receita contratada é o IPCA, 86%, os inquilinos aqui, a maior parte aqui é de logística, desenvolvimento, tipologia dos contratos, né, bem dividida aqui entre típico e atípico, 56%, né, mais da metade aqui é típico, e os outros 44% são atípicos. Então, quando você tem um contrato que é típico, você tem que ter uma localização muito boa, porque o inquilino ele pode sair sem grandes multas. Então, você tem que ter um ativo atrativo, que seja importante para quem aluga, né, para o locatário, bem localizado. Os contratos atípicos, né, é importante ver o vencimento do contrato, se esse contrato aqui está realmente com preço por metro quadrado e próximo ao valor de mercado, porque senão quando for fazer uma renovatória pode cair bem, né, o preço do metro quadrado, são algumas coisas que a gente acaba observando. Então, o perfil dos ativos aqui, 17% aqui desenvolvimento e 71% logística. Essa parte aqui de desenvolvimento é importante, é interessante, é uma parte que você tem uma rentabilidade superior. Então, quando você faz desenvolvimento de ativo dentro do fundo, você tem um percentual, um retorno maior e acaba auxiliando na distribuição do fundo. E aqui ele fala um pouco da alavancagem, a alavancagem do fundo, né, que está aqui em 227 milhões aqui, né, de CRI, e tem um LTV aqui de 7,3%. E vai falando aqui dos ativos, né? A localização aqui desses ativos, né, são aqueles três principais que a gente falou lá no início, que é o BTLG Log Mauá, 14%, o Jundiaí com 12% e o SBC com 10%. É a localização deles. Então, dois estão dentro desse raio 30 aqui de São Paulo, e um deles está dentro do raio 60. Então, são os três ativos aqui perto de São Paulo. O portfólio atual, né, a gente marcou aqui também, né, os três ativos aí que são os maiores, mais importantes aqui, o Mauá, São Paulo, que é o multiusuário, o Jundiaí, São Paulo, que tem um contrato também multiusuário, e o SBC, né, que está em desenvolvimento. E o SBC, ele é gigante aqui, ó. A BL potencial dele é 460 mil metros quadrados e o fundo tem participação de 25%. Então ele está dentro daquela parte lá de desenvolvimento que gera, né, acaba gerando um retorno bem interessante para o fundo, que você acaba, digamos assim, saindo mais barato o preço da construção do que se você comprar ele pronto, né? Então é uma área bem interessante para os fundos se desenvolverem nessa parte de desenvolvimento. E aqui o portfólio atual do fundo, a Ambev Feira de Santana, vai ter um contrato atípico a vencer em 2027. Então é um contrato, né, que tem a BLA de 12 mil metros quadrados, né, vence em 2027. Esse outro aqui, ó, o Cotia, vence em 2026, é um atípico. Tem que observar também, ó, o Campinas 2027, Camaçari na Bahia 2025, né? Então são contratos próximos aí do vencimento. E tem três ativos, né, que o fundo está vendendo. São os dois Dutras, né, fica no Rio de Janeiro e o de São Paulo, o BTLG Rio de Janeiro e o BTLG São Paulo. Também o Ambev aí de Santa Luzia, né? Então cada um deles na faixa entre 16 e 19 mil metros quadrados, né? São contratos, esse aqui é típico até 2028, atípico com vencimento agora em 2025, então o fundo está vendendo um dos ativos de 2025. Esse outro aqui também é atípico do São Paulo. E o retorno deles, né, o Ambev Santa Luzia aqui vai dar 92 centavos por cota de lucro, né, então depois que o valor acima do valor que foi comprado, a distribuição do lucro, e o BTLG Dutra de São Paulo vai dar 1,12 por cota. Então vai dar R$2 e pouquinho aí só o lucro das duas operações. Então, a alavancagem aqui, 227 milhões, o custo dela, IPCA mais 5,9, e o que está em CDI, CDI mais 2,9. E aqui, por último, a rentabilidade do fundo. Então, eles fizeram o cálculo aqui da rentabilidade para 24 meses, para 2 anos. Então, a gente viu lá, a de 3 anos, ele ficou quase o dobro ali do IFIX, e nos últimos 2 anos, o IFIX ficou mais perto, né? Então, o BTLG ficou com 17,5 nos últimos 2 anos contra 16,8 IFIX, e 20% de CDI. Então, nos últimos 2 anos, o CDI ganhou, né? E o Ibov bem para trás, né? Porque a gente teve um ano bem atípico, essa questão de pandemia, de crise.
né? Então o Ibova ficou bem para trás. Então o BTLG ele é um fundo aí mais focado nessa parte de São Paulo, né, gerido pela BTG, é um fundo muito grande, né, quase 3 bi de valor de mercado, e a característica dele é essa, né? Então ele vai fazer essas vendas aí para gerar lucro também. Então essas vendas estão gerando lucro, que é um lucro distribuível. Ele fez a captação de 750 milhões, que está olhando ali o que ele vai comprar, principalmente tem 8 ativos ali em modo de espera, e também pode quitar, né, a parte dessa alavancagem que está na faixa de 270 milhões, que a gente viu o LTV dela de 7%, né? O LTV é loan to value, ou seja, qual o valor do empréstimo com relação ao valor do patrimônio do fundo. É bem pequeno, né? Em torno ali de 7%. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí, né, seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. A gente tem também os nossos relatórios, relatório de análise de FIIs, relatório de análise de FIINFRAs. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje e até o nosso próximo vídeo.